Bom dia, me chamo Natália Moraes e, juntamente ao meu amigo Salomão Braga, nós iremos apresentar hoje brevemente sobre entropia residual. O objetivo geral do nosso trabalho é compreender a entropia residual interligando com os assuntos aprendidos na matéria de termodinâmica, tendo como base teórica o capítulo 16, item 7 do aplicativo Physical Chemistry dos desenvolvedores Peter e Júlio. Antes de falarmos sobre o que é entropia residual, primeiramente é necessário que saibamos o que é entropia. Em termodinâmica, a primeira vez que temos conhecimento sobre vem através da segunda lei. Por ela, a entropia se define como sendo o número total possíveis de maneiras nas quais os átomos podem ser configurados. Isto é o que ocorre no GIF ao lado, onde, com o aumento da temperatura do gelo, as partículas dos átomos vibram e rotacionam, reconfigurando a matéria e resultando na água líquida. Existem também algumas características importantes a serem mencionadas. Uma delas seria a dependência da entropia pelos macro e microestados, sendo exemplos de macroestado a temperatura, a pressão e o volume, e de microestado a vibração, a rotação, a translação e a mudança de nível eletrônico. Além disso, ela apresenta o fator de aleatoriedade das configurações dos átomos. Portanto, a entropia ela é regida pela estatística. Uma palavra muito comum para se associar à entropia é a desordem, onde, em um sistema isolado, nós podemos considerar que ela sempre aumenta. Para se quantificar o arranjo da entropia, utilizou-se a equação de Boltzmann, a qual se faz presente nesta equação. Como foi dito anteriormente, a entropia ela é regida por estatística. Logo, esta equação é uma probabilidade que relaciona a entropia S com a quantidade W de microestados, tendo K como constante de Boltzmann, valendo 1,3806 vezes 10 a menos 23 joules por Kelvin. Assim, isso permite quantificar, por exemplo, a desordem presente em recipientes com etanol e com diesel. Entropia residual. A entropia residual é importante a gente abordar a terceira lei da termodinâmica, que ela fala justamente o seguinte: o sistema que se aproxima da temperatura do zero absoluto, zero Kelvin, o que vai acontecer é que todos os processos eles vão cessar e a entropia vai ter um valor mínimo. Percebam que ele não fala que a entropia vai ser igual a zero, porque teoricamente, quando chegar no zero absoluto, no zero Kelvin, a entropia teoricamente teria que ser igual a zero, né? Não teria que ter nenhum nível de desordem. Só que aqui ele não fala que a entropia ela vai ser igual a zero, ela diz que a entropia vai ter um valor mínimo, justamente pelo fato da gente perceber aqui na fórmula que a gente colocou da variação da entropia, que é um limite que tende a zero. Então, como a temperatura ela nunca chega exatamente a zero Kelvin, nunca vai dar para chegar experimentalmente de zero Kelvin, a gente só chega muito, muito, muito próximo, mas não a exatamente zero Kelvin, então a entropia ela também não vai ser zero, ela vai ser um valor muito, muito, muito próximo de zero, mas não vai ser zero, vai ser um valor muito mínimo, mas não exatamente zero, justamente pelo fato de estarmos lidando com um limite. E aqui na imagem, abaixo do limite, a gente está representando aqui como o processo quando a temperatura ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo e vai se aproximando do zero. Aqui, por exemplo, vejam que no primeiro momento os átomos aqui eles estão todos dispersos. Então aqui a gente pode dizer que a temperatura ela está num valor, por exemplo, num determinado valor que não é muito baixo, está num valor normal. Vou colocar aqui um valor 298 Kelvin, e aí vai diminuindo a temperatura,
e os átomos vão parando de se agitar, vão se agitando pouco, vão se aproximando, e à medida que vai diminuindo a temperatura até ficar muito próximo de zero, eles ficam quase, quase parados e estão muito próximos. Então, o que está representando na imagem é justamente essa questão da entropia residual, quando os valores estão muito, muito próximos de zero, que a entropia tem um valor mínimo. Então, a gente chama essa entropia de entropia residual. Entropia experimental. Então, como a entropia ela não pode ser medida, não dá para medir a entropia de forma experimental, o que é feito é justamente pegar dados dos experimentos e com esses dados utilizar nos cálculos da entropia para conseguir saber o valor da entropia. Então, aqui na imagem, nós temos o espectroscópio, que é justamente um exemplo de um aparelho que é utilizado para poder obter esses dados, para justamente utilizar nos cálculos e, enfim, conseguir ter o valor da entropia. Então a espectroscopia ela vai consistir justamente numa máquina que vai ter um emissor e um detector, e esse conjunto de emissor com detector vai ser possível gerar vários dados, e esses dados que serão utilizados para realizar justamente o cálculo da entropia. Então, uma das formas para se obter os dados experimentais para fazer o cálculo da entropia é justamente utilizando a espectroscopia. Então, a outra forma é justamente através do cálculo de Boltzmann, como a gente mostrou logo no início, que é possível, através dos números das conformações, obter o valor da entropia. E também temos o cálculo utilizando o coeficiente calorífico Cp, para temperaturas muito baixas, bem próximas a zero, que é justamente o caso da entropia residual. E para isso a gente vai utilizar, né, a extrapolação do Debye, que diz que o Cp ele é diretamente proporcional ao cubo da temperatura. E através desse cálculo, juntamente com o coeficiente calorífico, é possível obter o valor da entropia residual, justamente para temperaturas bem baixas, bem próximas a zero. Então, essas são as principais formas de se obter os valores, os dados necessários para se obter o valor da entropia residual. Curiosidade. Aqui eu vou mostrar brevemente o cálculo da variação de entropia residual, aproveitando para fazer uma ligação com o que a gente viu na matéria lá em funções residuais nesse semestre, que foi os cálculos da variação de entalpia, de entropia, de energia interna. Então, como o nosso tema é entropia residual, vou aproveitar para puxar essa parte da disciplina que a gente aprendeu em sala, online na verdade, aqui na apresentação. Então, a variação da entropia residual, ela vai ser igual à diferença da entropia, a TIP, por exemplo, menos a entropia de um gás ideal. Então, fazendo as devidas manipulações algébricas que a professora mostrou para gente em sala, vai chegar na equação final, que é onde a variação de entropia residual dividido por R vai ser igual à variação de entropia residual dividido por R subscrito zero, mais o fator acêntrico multiplicado pela variação de entropia dividido por R subscrito 1. E essa fórmula ela é bem parecida com a que a gente viu para calcular o fator de compressibilidade Z, onde também tinha Z subscrito zero mais o fator acêntrico multiplicado por Z subscrito 1. E assim como no cálculo do fator de compressibilidade, aqui também tem, no caso da variação de entropia, também tem a tabela, né, para a gente olhar os valores com uma acurácia bem maior, e também o diagrama da variação de entropia dividido por R. Então, tem também, assim como a gente viu com o fator de compressibilidade Z, essas duas formas de encontrar os valores para a gente poder utilizar a fórmula e calcular.
Uma das coisas que eu queria pontuar aqui é, primeiro, que a fórmula dá para ver que ela é dividida por R, né? Então, dá ali para multiplicar os dois lados por R e tirar esse R e ficar só a variação de entropia e não ter essa divisão por R. Aí, justamente, o questionamento seria por que esse R está presente. Então, de onde esse R surgiu, né? Então, primeiro, o R ele surgiu justamente por conta da entropia de um gás ideal, onde a gente viu que a fórmula é justamente a integral de T1 a T2, no caso TIP, de Cp dividido por T dt menos R, multiplicando o logaritmo neperiano de P2 dividido por P1. Então, o R ele vem daí, da questão da entropia de um gás ideal, e a partir do momento em que ele aparece, ele vai estar presente nas manipulações até o final, até essa forma final que eu estou apresentando aqui, equação 2 ali no caso. E a outra dúvida seria por que a gente não pode simplesmente multiplicar os dois lados dessa equação por R e tirar o R da equação e não precisar de usar ele justamente para fazer o cálculo. Então, no caso, como a gente usa as coordenadas reduzidas, TR e PR, para calcular justamente tanto o fator de compressibilidade, quando a gente viu, quanto para calcular aqui, no caso, a variação de entropia e olhar os subscritos zeros e um tabelado, a gente está trabalhando com coordenadas reduzidas. Então, as coordenadas reduzidas, elas são adimensionais. Ou seja, a gente trabalhando com coordenadas reduzidas para procurar um valor para a variação de entropia, vai vir um valor dimensional. Só que a entropia ela não é dimensional. A unidade dela é kJ dividido por quilograma Kelvin. Então, não dá para a gente trabalhar com valores adimensionais para conseguir um valor que tem unidade. Então, a gente só trabalhando com valores adimensionais, a gente vai conseguir um terceiro valor também adimensional. E para fazer isso, para fazer com que a variação de entropia ela fique, vamos dizer assim, fique adimensional para conseguir utilizar esse valor que a gente vai conseguir pegar através de coordenadas reduzidas, a gente justamente faz essa divisão, né, por R. Por isso que a gente não tira esse R daí, porque senão a variação de entropia vai ter unidade e a gente não vai conseguir utilizar as coordenadas reduzidas, não vai conseguir fazer o cálculo. Mas com R presente, a variação de entropia ela vai simplesmente cortar a unidade dela com a unidade do R e vai ficar tudo adimensional. Então vai dar para trabalhar. E aí no final a gente vai ter um valor adimensional, né? Porque não vai ser só a variação de entropia, ela vai estar dividida por R. E para a gente conseguir voltar com a dimensão, a gente simplesmente só vai e multiplica, depois de ter feito todos os cálculos, o valor final por R, que aí vai vir a dimensão da variação de entropia. Então, essa é a explicação para esses dois questionamentos que podem vir a surgir. Conclusão. Dessa forma, nós podemos concluir que existem relações entre as leis da termodinâmica, principalmente entre a segunda e a terceira lei, os quais mencionam a entropia e a entropia residual. Nesta nuvem de palavras, a gente colocou os principais tópicos da nossa apresentação, como, por exemplo, utilizar o cálculo da entropia para valores de temperaturas tão baixos, mas tão baixos que ficam muito próximos do zero Kelvin, que é chamada justamente da entropia residual. Obrigado pela atenção de todos. E aqui estão algumas referências que foram utilizadas para a produção do nosso trabalho.